Bom, então, voltando na jornada do mentoring, a gente já passou pela fase de inscrição, agora a gente vai entrar na parte de trabalho mesmo, né, de conteúdo. Vamos trabalhar em cima de um currículo, ele é um currículo de 12 horas, dividido em 4 encontros. E ao final, para as pessoas que completarem essa frequência mínima, a gente vai ter um certificado emitido pelo Instituto Paramitas. Destrinchando um pouco esse currículo, né, hoje a gente já vai tratar sobre a estrutura e as áreas técnicas do Technovation. Na próxima semana, a gente vai contextualizar um pouco o trabalho voluntário, como que é o trabalho junto dessas meninas. Na terceira semana, a gente entra na parte de tecnologia, mas não na parte tão técnica, é o ensinar a aprender, né, como a gente vai repassar tudo que a gente aprende dentro do currículo do Technovation para as meninas, porque uma coisa é quando eu sei aprender, outra coisa é eu repassar esse conhecimento, né? E por último, a gente vai fazer um bem bolado de tudo, vamos aprofundar todos esses conceitos e dar início, né, ao trabalho junto das meninas. Caso vocês já tenham uma equipe, também não tem problema nenhum, mas aí a gente vai começar a, de fato, pôr em prática o que a gente está aprendendo e trabalhando dentro do mentoring. A parte disso, né, a gente vai ter um ambiente, a gente já tem, na verdade, esse ambiente criado, que é o Google, que é dentro do Google Sala de Aula. A gente vai liberar esse ambiente para vocês amanhã, porque acreditamos que ficaria muita coisa hoje o encontro, o grupo, e ainda o ambiente, muita coisa para vocês se ambientarem. Então, a partir de amanhã, o ambiente vai estar lá disponível. A gente vai trabalhar com tarefas após os encontros, que é para fixação do conteúdo que a gente vai estar abordando dessas reuniões. E tem um prazo aí para entrega dessa atividade, que são 6 dias, ou seja, a partir antes da próxima aula, a gente tem que entregar essa atividadezinha, que é sempre relacionada à continuidade do encontro, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o nosso grupo, né, de pessoas que se inscreveram. Então, nós temos aqui um grupo formado por sua grande maioria, né, mulheres, 82% das pessoas aqui hoje são mulheres, e temos 17% de homens, olha que legal. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade, né, falando de tecnologia. Que bom que hoje a gente conseguiu quebrar essa bolha, estamos aqui por uma boa causa. Então, homens, sejam bem-vindos. A gente, com certeza, sempre precisa de apoio, a gente sempre precisa de homens que entendam que nesse ambiente, nós mulheres é que estamos na parte de coordenação, na parte de gestão, e que vocês estejam acostumados a ver mais mulheres dentro da tecnologia e nos ajudem a empoderar essas meninas também. Estou muito, muito feliz de saber que estamos em 14 estados do país. Então, a gente tem aqui um grupo muito misto, muito variado, né? Conseguimos aí atingir essas regiões, então sejam bem-vindos. Quem quiser já colocar aí no chat, seria bem legal a gente saber de onde vocês estão. Coloca aí qual é o estado que vocês estão, ou se vocês estão fora do Brasil, que a gente também teve inscrição de fora. Coloca aí pra gente que vai ser muito interessante conhecer vocês. Encerrando aqui minha fala sobre o mentoring, queria dizer que estou muito feliz de poder proporcionar isso tudo para vocês, junto com as minhas parceiras, que eu não posso deixar de falar mais uma vez, Gisele e Renata. E agora eu vou entrar um pouquinho sobre o Technovation, que é a competição, né? Bom, então, como eu disse no começo, eu sou embaixadora do Technovation Girls no Brasil desde 2017, no finalzinho de 2017 eu entrei, então eu estou indo para o meu 5º ano. E o Technovation, ele é uma competição voltada, uma competição global, voltada para meninas entre 8 a 18 anos, que trabalham em equipes para resolver um problema que elas encontram na comunidade delas, utilizando da tecnologia. Então, eu sempre falo, né, o Technovation é uma competição, mas ele é mais do que uma competição, ele é uma jornada de aprendizagem, porque a gente não só oferece para essas meninas esse desafio, mas a gente também capacita elas para que elas possam aprender como resolver esse problema, né? Então, a gente sai um pouquinho da questão de vamos lá, eu quero que você faça, né? E a gente ensina elas a como fazer. E isso faz com que elas desenvolvam muitas das habilidades que elas vão precisar no futuro, né? Como, por exemplo, essas que estão grifadas aí no slide, ciência de colaboração, resolução de problemas, habilidades em liderança, trabalho em equipe, habilidades em comunicação. Então, realmente, é uma longa jornada aí de aprendizagem para essas meninas. E essas meninas, como eu disse, elas vêm de 8 a 18 anos e elas são separadas em categorias de participação. Cada uma dessas categorias a gente também vai destrinchar elas ao longo das nossas reuniões.
Mas cada uma dessas categorias tem suas especificidades, né? Então, elas têm entregas diferentes, elas têm dificuldades diferentes, cada uma delas tem suas peculiaridades ali. E além dessas categorias, que são as iniciantes, para as pessoas mentoras que estão voltando, é uma categoria nova, estamos trabalhando com meninas mais jovens, então agora a gente tem 3 categorias de participação, e para quem está chegando agora, não vai ser tão novidade, né? Então, essas meninas, elas são separadas dessa forma, e trabalhamos também, claro, com vocês, pessoas mentoras que são voluntários e voluntárias, que vão auxiliá-las nessa jornada. Como eu disse, vocês são as pessoas que ficam lá na linha de frente, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Agora eu queria falar para vocês sobre como que funciona o Technovation dentro do Brasil, né? Porque eu acho que vocês perceberam que vocês se inscreveram e identificaram que a gente tem uma plataforma global onde vocês se inscrevem, ela é toda em inglês, ela tem materiais, são coisas diferentes do que a gente proporciona no site do Brasil, né? Que é um site do capítulo do Brasil. E se vocês também procuraram aí pelo Instagram ou por outros lugares, vocês viram que a gente tem outros capítulos, como, por exemplo, Technovation Floripa, Technovation Sergipe, Technovation Summer School for Girls, que a gente tem aqui algumas representantes, que é do pessoal de São Carlos. Então, como que isso funciona, né? O Technovation Global, ele é como se fosse a nave-mãe, onde a gente captura, né, todos os conteúdos, e aí o nosso papel como embaixadoras, né, é fazer o repasse desses conteúdos para as meninas que a gente vai recrutar. Então, a gente faz a tradução de materiais, a gente oferece workshops, a gente oferece lives. Então, o Brasil, ele, como o mentoring, né, a gente está atendendo pessoas do país inteiro. Então, também para as meninas isso acontece. A gente tem workshops, como eu posso dizer, gerais, né, onde a gente atende meninas do país inteiro, e a gente tem os capítulos que funcionam de uma maneira diferente. Os capítulos, eles atendem localmente. Então, o Technovation Floripa atende meninas daquela localidade, trabalha com workshops exclusivos para elas. O Technovation Sergipe, a mesma coisa, e assim vai seguindo em cada uma das regiões, né? Então, o Technovation, ele é separado dessa forma, mas ao final, todo mundo vai ter que subir na mesma plataforma, as mesmas entregas, tá? Então, no fim das contas, a gente está todo mundo trabalhando junto, destrinchando para atingir mais meninas em mais localidades, né? Vocês vão entender agora por que o poder disso e por que o Technovation ele é tão poderoso, e o que a gente tem feito, por que a gente é tão apaixonado nisso e se dedica e se dá alma aqui no Technovation. Bom, falando aqui sobre números, né, porque não tem como a gente não falar sobre eles, mas eu acredito muito mais nas histórias que a gente conta e que a gente vai contar aqui ao longo dessas semanas. Essa foi uma pesquisa realizada pós-temporada, então as meninas participaram do Technovation e responderam. Bom, não preciso nem falar, né? 90% das alunas se sentem mais confiantes ao utilizar a tecnologia, 80% delas demonstram maior conhecimento na identificação do problema. Como eu disse, elas aprendem sobre habilidades e competências do século XXI, estratégia de colaboração, trabalho em equipe. E acho que a que mais impressiona é que 70% delas apresentam maior conhecimento em programação e habilidades de pensamento computacional, né? Então, assim, a gente está falando aqui de meninas que, sim, temos alunas que vêm de escolas particulares, mas a gente trabalha com muitas e muitas meninas dentro do Brasil, de escolas públicas, de regiões que não têm computador, de regiões que realmente precisam muito da nossa ajuda, da nossa mão ali, ensinando e mostrando para elas. Então, o impacto que a gente causa, isso globalmente do programa, mas aqui no Brasil ele também não é nada diferente disso. É um impacto realmente verdadeiro para essas meninas. E essa daqui é uma pesquisa que eu achei muito interessante de trazer para vocês, porque é uma pesquisa realizada com meninas que participaram do Technovation há 9 anos atrás. Então, hoje elas, né, depois de 9 anos, responderam essa pesquisa. E olha que interessante, 76% delas buscaram uma carreira na área de exatas, na área de STEM, né, de tecnologia. Então, a gente teve aí, de fato, uma mudança no comportamento delas, né? E 60% dessas hoje trabalham em posições relacionadas a STEM. Então, isso é um estudo feito mesmo pelo Technovation junto com a West End. Esse daqui é um link, depois vocês vão ter acesso, vocês vão poder dar uma olhada nesse estudo. Acho que faz toda a diferença, né? Porque tudo isso para falar que quando a gente muda
uma menina, quando a gente transforma a vida de uma menina, a gente não transforma só a vida dela, né? A gente transforma a vida de tudo ao entorno dela, da comunidade dela, da família dela, né? Então, quando a gente consegue capacitar grupos minoritários com habilidades tecnológicas, quando a gente consegue aumentar o capital social, né, conectando essas meninas com mentores, com pessoas como vocês, que vão trazer para elas uma visão de mundo diferente, que vão auxiliá-las nessa jornada. Então, assim, faz toda a diferença, né? E, assim, como eu disse, quando a gente pega uma menina, ensina, transforma a vida dela, a gente não transforma só ela, né? Tudo que tá ao redor dela começa a ver, poxa, caramba, ela é menina, ela programa, ela já tá lá mexendo no computador, nossa, né? A gente muda o mindset, a gente muda a maneira de pensar das pessoas ao redor, né? E também, claro, aumento significativo no voluntariado e engajamento cívico, porque essas meninas, se vocês acham que elas param por aí no Technovation, não param. Elas voltam como mentoras. Eu acho que a gente vai ter até alguns exemplos aqui de meninas que já participaram do Technovation como alunas, que hoje são mentoras. Então, assim, a gente é uma comunidade muito grande, somos mais de 300 mil pessoas que já participaram do Technovation ao longo de 15 anos, em mais de 120 países, e hoje vocês estão aqui, vocês são bem-vindos a essa comunidade, vocês também fazem parte disso, e vocês vão ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? O Technovation nada mais é do que isso. Não sei se vocês chegaram a acessar nosso site, mas está lá, juntas nós vamos mudar o mundo, porque a gente realmente acredita que a gente vai mudar o mundo menina por menina. Então, da minha parte é isso. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui mais uma vez, nessa segunda-feira de noite. Eu estou vendo que o chat está pipocando aqui, acho que eu vou aproveitar esse tempinho para responder essas últimas perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone também, falar, a gente tem mais uns 3 minutinhos ainda. Tá bom, combinado então. Começando. Então, então, boa noite para todos que estão aqui, né? Eu sei que já está ficando mais tarde, todo mundo já está cansado, assim, do dia de trabalho, mas agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais teórica, né? Depois da fala da Silvia, que eu prestei bastante atenção e concordei 100% com tudo que ela falou, né? Eu já fui mentora do Technovation, ali como a Alice falou, eu já olhei o Technovation em várias perspectivas, assim, eu já fui mentora por 2 anos, então eu entendia, tive alunas, né, um grupo de 6, 8 anos, muito jovens, muito pequenas, e tinha toda uma logística, entender elas, então já fui mentora, já fui jurada também, que é aquela parte chata, né, de dar a notícia para as vencedoras ali da etapa regional e tudo mais, e um pouquinho da experiência de ministrar workshops de design com elas, então elas fazer aquelas meninas prestarem atenção em mim, tinha que botar muito GIF e fazer muita coisa que prendesse muita atenção delas, então acho que eu consegui olhar o projeto em várias perspectivas, assim. Então eu trouxe um pouquinho de uma parte mais teórica, mas eu fiz uma apresentação, prometo que não vai ser chata, vou passar rapidinho, vou falando dos pontos principais, mas é para falar um pouquinho de design e de UX, né, experiência do usuário, porque é um ponto que não é só o design do aplicativo, né, que vocês vão ter que instruir as meninas, mas é também um processo de como que vocês saem lá de um problema até uma solução mesmo, né, então, assim, tem várias disciplinas, né, mas o design, ele engloba bastante esse processo todo, então vão vir alguns insights aqui que eu trouxe para vocês, que eu espero ajudar, tá? Como vocês como mentores. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é uma apresentaçãozinha que eu produzi aqui para a gente conversar. Vocês já estão vendo, né? Rê, tu consegui dar um ok com o áudio? Sim, estamos vendo, Ana. Então, tá bom. Então, essa apresentação é o que a gente chama de workshop, tá? Uma pincelada sobre design e sobre experiência do usuário, tá? Essa imagem aqui é bem comum para quem já vê algumas palestras de UX que mostram um pouquinho uma diferença de design e da experiência do usuário, né? Aqui uma cerquinha foi projetada, um caminho, né? Tá tudo calçado. Isso é que a gente imagina quando está projetando qualquer produto digital ou serviço ou qualquer coisa nesse sentido, e ali é um caminho que o usuário faz porque é o caminho mais rápido, o caminho mais simples e o caminho que ele está dentro daquele próprio comportamento dele.
Então, a gente, quando projeta, a gente imagina que o usuário vai acessar o aplicativo e vai entender tudo, né? Ou vai acessar o nosso produto e vai entender tudo. Mas, na verdade, tem muitas coisas que acontecem e projetar uma boa experiência envolve entender, né? Todos esses objetos que tu acaba colocando ali para os usuários, as jornadas que eles fazem, tudo mais, que vão ajudar ele a fazer esse processo, né, que a gente imaginava antes. Então, a experiência do usuário é como as pessoas sentem utilizar esse produto e serviço, né? E os designers, que a gente chama os UX designers ou designers de produto, a gente é responsável por projetar essas experiências. A gente não cria a experiência, né? A experiência sempre é da pessoa, individual, mas a gente projeta ou melhora uma arquitetura de informação, uma usabilidade, tudo mais, para que isso aconteça. E para isso, o design, é legal quando eu explico isso para as meninas, que design é estudar as pessoas, né, também, né? Design é estudar o comportamento das pessoas, como que elas se relacionam com aquilo, com aquele serviço, com aquele produto. Então, é muito importante aquelas primeiras etapas de quando elas estão pensando ali de qual o problema que elas vão resolver e tudo mais, mostrar para elas alguns exercícios, né, para elas, quando vocês forem em algum lugar, percebam como que as pessoas estão se movimentando, né, se vai almoçar em algum lugar diferente fora de casa, será que aquele jeito que as pessoas pegam, o fluxo ali está correto ou não? Então, instigar muito elas a olharem esse comportamento das pessoas, porque é isso que a gente trabalha, a gente entende as pessoas, como que elas gostariam de se sentir utilizando, né? Qual o problema que está resolvendo com aquilo, para encontrar esses meios de melhorar essa satisfação. E a experiência do usuário, a gente sempre imagina que está ligada a duas principais coisas, né? Fazer uma tela bonitinha e que as pessoas entendam. Mas, na verdade, quando a gente fala de um guarda-chuva de UX, tem N coisas, assim, tem um conteúdo que você vai colocar, tem a interação que a gente fala, né? Vai para uma tela, vai para outra, tem a informação, né? Como que eu vou trabalhar com aquela informação para ficar mais interessante. Eu vou prototipar, que é quando a gente chama de vou fazer alguns testes, né? Desenhar e pedir para as pessoas testarem. Tem N coisas aqui dentro de experiência do usuário que não é só o layout, né? O design não é só o visual. Tem essa imagem aqui que mostra, assim, quando a gente projeta do abstrato até o concreto, a gente pensa numa estratégia, depois a gente pensa em como que vai funcionar, depois como que vão ser as interações, aí a gente cria as telas e só por último a gente traz o layout, que a gente chama, né? Que é a parte visual. E como eu falei lá no começo, o design, ele é também um processo de construção lá de uma incerteza, né, para algo que vá ser tangível, né, como aquela outra imagem que eu mostrei ali para vocês. Então, no começo, ali, as meninas vão estar muito perdidas sobre o que elas vão poder olhar como problema, né. Eu lembro quando eu fui mentora, elas tinham muitas ideias ao mesmo tempo ali, e aí a gente tinha que escrever em post-it, depois fazer por afinidade, né? Isso aqui vocês estão falando sobre algum problema ali de alimentação, esse aqui é para adotar pets, alguma coisa assim, e a gente ia fazendo essa separação, essas categorias para conseguir pelo menos chegar lá numa ideia, né? Numa ideia de problema para que elas desenvolvessem o aplicativo. Então, o design é isso, né? Ele começa confuso, mas ele chega a um destino final, e é isso que a gente faz dentro do projeto. Esse aqui é uma imagem que resume bastante o processo que vai acontecer ali dentro, né? Da mentoria com vocês. Vocês vão ter um problema, vocês vão começar a descobrir junto com as meninas o que é esse problema, né? Essa primeira parte do diamante, que a gente chama, que é o descobrir. Depois vamos começar a definir, tudo bem, vamos por aqui, né? Quem sabe a gente pode resolver esse problema dessa forma. Eu usava uma estratégia com elas, que desenhava uma árvore assim, né? Ia botando ali na raiz, eu puxava a raiz e botava os problemas, né? Que aí elas vinham com N problemas, né? Do cotidiano delas ou da vida delas. Aí a gente ia desenhando a árvore, e as raízes eram as possíveis soluções e os frutinhos. E eu ia fazendo muita analogia com isso para que elas conseguissem começar a gerar muito brainstorming desses problemas. Mas, voltando nesse diamante, a gente tem duas fases, né, que a gente descobre, define possibilidades, depois começa a elaborar, assim, começa a desenhar as telas, começa a pensar em como que ele vai resolver esse problema através de um aplicativo, que é esse o entregável que a gente faz no Technovation, né. E aí a gente faz a entrega, que é projetar, que é aquelas partes finais, que é ir no App Inventor, montar junto com elas e tudo mais, né.
muito parecido com esse projeto, com esse processo, são essas bolinhas aqui resumem bem, né? Entender, aprender com as pessoas, né? Tem uma etapa também dentro do processo que é fazer alguma pesquisa, um questionário, então colocar as meninas a perguntarem mesmo para as pessoas, né? Você tem esse problema na comunidade? Não tem? Elas vão vendo que outras pessoas ou outras colegas delas, né, dependendo do problema que elas estão atacando, também têm os mesmos problemas e vão gerando as ideias. Então, dentro desse processo de entendimento, pode fazer brainstorming com elas, pode fazer que a gente chama de personas, elas desenharem um bonequinho e botar, talvez essas pessoas se sintam assim, elas têm tal idade, elas moram em tal lugar, então desenhar essas pessoinhas junto com elas, né, as personas que a gente chama, vai trazer uma identificação também, anotar bastante, fazer o exercício bastante de anotação, e esse olhar da perspectiva do problema também é bem interessante. E essas colunas aqui é um pouquinho daquele processo que eu falei de agrupar, né? Quando vocês estão nesse processo do descobrir um problema, vão surgir muitas coisas. E aí é uma etapa difícil, assim, para vocês conduzirem elas a escolherem um problema único, porque elas vão se influenciar bastante, aí no outro dia elas vão pedir para mudar, e depois de uma semana vão achar muito difícil e vão pedir para mudar de novo. Então, sempre recapitulando, né, um pouquinho dessa por que a gente escolheu isso em conjunto, né? Em time, esse problema que a gente vai atacar. O explorar com elas é um pouco isso. Que outros aplicativos já resolvem esse problema que a gente tem, né? Então, olhar para os outros aplicativos. Vai fazer algo sobre a adoção de pets, né? Geralmente tem nas edições, assim, de adotar animaizinhos. Quais outros que já existem? O que a gente pode aprender com eles? E assim por diante, né? E dentro da materialização, que é chegar lá no concreto, tem fazer com elas alguns testes que a gente chama de usabilidade, às vezes desenhar as telas, né, e fazer elas brincarem com essas interações para começar a entender como que vai ser a estrutura de navegação do aplicativo, né? Elas curtem bastante fazer isso, assim. Então, tem algumas PDFs que já vem o desenho das telas, assim. Quando a gente entrega isso para elas com as telinhas, e na época, quando era a edição presencial, né, elas gostavam muito de desenhar, mas fazer esse processo de materialização com elas é muito bom. E a experiência do usuário, ela tem vários níveis, né, então, para você garantir uma boa experiência, isso tem que ser útil, tem que ter usabilidade e as pessoas têm que querer usar, né. Se a pessoa precisa usar, consegue usar e também quer usar. Então, tem essa esfera aqui de itens para você projetar algo que tenha uma boa experiência, né? E aí eu assinalei essa parte do acessível aqui, porque a gente está fazendo um projeto que engloba, é um projeto para solucionar um problema social, então é um ponto bem interessante, até quando eu fui jurada, tinha um ponto, né, se o app ele era inclusivo, se ele tinha umas questões de acessibilidade e tudo mais. Então, é legal sempre olhar com as alunas quais os itens que vocês estão incluindo no projeto que tem a ver com design inclusivo, né? Então, a gente fala sobre proporcionar sempre uma experiência equivalente, né? Para todo mundo a gente conseguir fazer, pelo menos desenhar no projeto que esse aplicativo vai ter textos alternativos para quem tem deficiente visual ou algo nesse sentido, considerar a situação, né? Às vezes, esse meu aplicativo a pessoa vai estar usando no ônibus, ou não, esse aplicativo, que é um aplicativo para emergência de mulheres que tem um problema um problema familiar, enfim, de violência doméstica, como que ela vai usar, né? Aquela situação, qual a situação que ela vai estar, né? Em relação a isso. Então, sempre instigar um pouco das meninas entenderem esses contextos, seja tanto na parte visual, quanto no momento daquela pessoa que vai usar o aplicativo, né? Essa parte do ser consistente é utilizar muita linguagem familiar, assim, né? Não usar textos muito difíceis, coisas que tenham a ver e estão dentro do universo daquele público que elas vão querer fazer. Se for para crianças, né, coisas mais simples, se for para crianças com algum tipo de dislexia, mais simples ainda, entender para que elas pesquisem um pouquinho sobre essas referências, né? Ter também exemplos de
poder dar zoom, poder fazer algumas modificações, assim, na tela. É claro que no App Inventor ele tem uma limitação ali do design, né, e na programação, mas se isso está proposto na própria apresentação delas, nas intenções que a gente fala lá no final do projeto, né, como evolução do produto, isso é muito bem visto lá para quando a gente vai avaliar também, né, não necessariamente precisa estar disponível e tudo configurado no App Inventor, né. Então, tem alguns itens aqui, né, relacionados ao design inclusivo, né, que é bem importante de trabalhar. Depois dessa apresentação vai passar para todos vocês, tá? Eu vou pegar os principais para a gente otimizar bem o tempo e que vocês consigam absorver tudo que eu trouxe aqui para vocês. Mas está tudo muito relacionado a dicas, né, de onde que a gente pode, quais itens que não pode faltar, né, como exibir a senha ali quando vai ver a senha ou não, ou outras interações que estão dentro, tá? Tem algumas dicas de garantir que os botões estejam bem facilmente reconhecíveis, seja pelo texto, pelo tamanho, pela cor, tudo isso influencia, né? É uma gama de itens dentro do design que melhoram essa experiência. Quando elas trabalharem com um íconezinho, sempre ter os textinhos embaixo para identificar. Às vezes é um ícone que as pessoas não conseguem identificar o que aquele ícone quer significar, né, e assim por diante. Eu vou passar essa parte aqui para chegar nessa analogia aqui que eu sempre passo para elas. Eu acho que é interessante até para quando vocês forem comentar com elas. O design, ou essa estrutura que a gente vai fazer dentro desse módulo de design, ele é como um cupcake, né? A massa, a gente não vê quais são os ingredientes que a gente usa, a gente só vê a massa, né? A gente vê o cupcake, mas dentro dessa massa, a gente passou por vários ingredientes dessa receita, né? A gente pegou a informação, organizou a informação dentro de uma tela, a gente construiu como que seria o desenho dessa tela, depois a gente pegou todas as telas e transformou os fluxos e tudo mais, e a cobertura é a parte que dá vontade de comer, né, a parte visual, assim, né, é quando elas vão botar a marca delas, os botões, as cores, vão escolher qual que é a letra, né, a tipografia, a fonte que vão usar e assim por diante. Então, a gente tem essa parte de uma estrutura e uma parte da estratégia, assim, né? A estrutura é aquela sequência de montagem, né? Primeiro põe a massa, depois tu assa, depois tira do forno, né? São aquelas etapas, assim, que a gente pode seguir com elas. O escopo que é o que a gente tem que entregar é a receita, né, desse cupcake. E a estratégia e o problema que você vai resolver são esses utensílios ali, o que você vai usar para fazer a receita desse cupcake. Então, quando eu falo de arquitetura de informação, isso significa organizar essa parte dos apps, tá? Para que elas consigam entender aonde que vai a marca, aonde que vão os botões, aonde que vão todas as estruturas que vão auxiliar as pessoas a encontrar o que elas estão procurando. Então, isso é a arquitetura de informação. Os 3 pilares da arquitetura, quando a gente olha, a gente está falando de conteúdos, né, usuários e o contexto, né? Então, assim, para quem que a gente tá criando aquele app, né? Quais os conteúdos que a gente vai botar, qual que é a estrutura e assim por diante. Então, a gente sempre olha esses 3 pilares aqui para a gente começar a montar uma arquitetura de informação. O wireframe, como eu falei, é o que a gente chama de esqueleto, né? É aquela sugestão de como que vão ser a estrutura das páginas, é um rascunho, né? Esse é um exemplo ali. Elas podem criar numa folha, fazer os desenhos, mandar a foto para vocês né, dentro do grupo ali, compartilhando com o grupo. Então, esse é uma fase, um processo bem legal. Elas gostavam bastante de desenhar de como que o aplicativo poderia ficar, né? Então, são rascunhos. Ana, só para complementar, nós teremos no último módulo sugestões de ferramentas online que já permitem fazer essa montagem das telas, tá? O pessoal ficar tranquilo. Isso mesmo. Isso, como na parte remota tem várias ferramentas que já dá para fazer com os componentes prontos, então elas vão gostar bastante. Obrigada, Rê. Fluxo de navegação, como eu expliquei, como que as telas se comportam, para onde que vão cada item. E na parte da cobertura, que a gente tem que desenvolver também, vocês vão auxiliar elas, é da parte de identidade visual, né? Os grupos, eles têm que criar o nome do grupo, o nome do app, a marca, né? O logotipo, que a gente chama, que é o símbolo e nome,
Então, a gente traz algumas referências para elas, né, de como que, o que é isso, né, o que é uma marca, um logotipo, um símbolo, um nome, enfim, né, elas vão ter que criar esse íconezinho, que eu posso ter um desenho em cima, né, como aquele M do McDonald's, e também escrito McDonald's, o que é aquilo, né, o nome e o símbolo que a gente chama. Então, esse é um dos pontos que também estão dentro do processo de entrega delas, né? Não é só o app e as telas, mas também essa parte visual, né? O nome do time, como eu comentei, e o nome do aplicativo. Trazer referências do que elas já conhecem, não? Então, exemplo, o TikTok ali é o símbolo, né? Esse íconezinho aqui com vermelho e azul, e o nome também do lado, né? Então, elas podem escolher fazer isso também na marca delas. Trabalhar com algum ícone, e assim a gente dá algumas referências, né? Mostrar como que a identidade visual da marca compõe um todo, né? Tem a marca, as cores, como que vai ser o wireframe, qual vai ser a hierarquia. Então, essas são algumas referências que a gente passa para elas também, dentro do workshop de design, né? Elas vão ter esse workshop, a gente vai explicar para elas como funciona, mas acredito que vocês, como mentores e mentoras, vão poder auxiliar um pouco nessa validação, né, ou instrução na parte do design também. Tem um tópico bem legal também, que é a parte de cores, que a gente explica para elas, que é justamente como que elas conseguem utilizar as cores de uma melhor forma para ficar mais harmônico lá quando estão criando a parte do design lá no app. E falar que dentro do design a gente estuda bastante sobre o que cada cor quer significar para a gente, né? Então, tem várias marcas que aplicam cores diferentes, mas o amarelo significa tal item, né? O vermelho tal item, quais marcas que já usam isso. Então, para a escolha de cor, assim como de letra e tudo mais, tudo tem um significado. A gente passa um pouco desse conhecimento para elas também. Tem várias ferramentas que ajudam também nessa parte das cores, de inspiração para elas, então tem vários links que elas vão receber também para conseguir construir nesse momento do design, né, de inspiração e de validação. Tem algumas regras do design, né, que a gente fala que é o contraste, né, de trabalhar bastante com cor e fundo, né, o botão, fundo branco, o botão mais evidente, né. Então, tem vários itens aqui que passam por item de contraste, né, cor e fundo, né, quando a gente fala, nessa parte de tipografia também, né, escolher uma fonte diz bastante sobre o projeto, assim como a cor, né, então é um item essencial, e assim como a roupa diz muito sobre o nosso respeito, a escolha da cor também diz muito sobre o nosso projeto de design, né, ela causa, naquela primeira vista, a impressão que as pessoas já podem até julgar o resto do design, né, dentro da tipografia. Então, assim como outros elementos, a fonte também impressiona bastante e define bastante como o que o teu aplicativo quer falar ou quer passar, né. No design, a gente aprende bastante isso, fontes com serifa, que tem aquela pontinha no final de cada fonte, tem uma fonte mais moderna, tem uma fonte que a gente chama que é cursiva, né, que dá a impressão de fonte escrita e outras fontes mais customizadas e tudo mais, elas podem trabalhar isso na identidade visual, né? No App Inventor tem uma família de fontes ali padrão, que segue essas definições aqui. Tem outros itens do design também, que é a parte da linha, né? Ela pode trazer, vou mostrar o exemplo aqui, ela pode trazer alguma referência também dentro do design, né, separar sessões, né, realçar ou adicionar movimento em alguma parte do app, né, para separar algumas informações. Às vezes um app que tem uma listagem, né, esse elemento de design da linha ajuda bastante, né, a separar isso visualmente. A parte de alinhamento, né, ele vai criar uma sensação de organização, que vai deixar o design mais limpo, melhorar o entendimento, né? A orientação dos textos também, né? Seguir sempre essa orientação de esquerda para direita, ajuda muito na organização visual ali do conteúdo também. E os elementos de texto, eles estão alinhados sempre uns aos outros, né? Assim, eles estão sempre manter os mesmos tipos de alinhamento, e aí são algumas regras que a gente usa para dar mais uniformidade ao design, né, quando a gente está criando uma tela.
Tem uma parte que é bem legal, que é a parte da escala, né? Quando tem uma informação é mais importante que a outra, né? É legal de elas usarem esse recurso para instigar um pouco elas, né? Qual a informação dessa tela é mais importante? Vamos deixar um pouco maior, qual que é menos, que o usuário vai usar só de vez em quando, e deixa um pouquinho menor. Essa parte da escala é para elas entenderem o tamanho, né? As proporções das coisas também. A hierarquia visual também é uma outra referência que está dentro do design, né, que é para trazer justamente essa composição entre si também, né, tem a ver com a parte da proporção. Os espaçamentos, né, a tela em branco, que é deixada em branco, é tão importante quanto o que está preenchido, né, então determinada quantidade de texto, ter o cuidado para não colocar muita informação dentro da tela, também é bem importante para trabalhar dentro do design do aplicativo, né? Que a gente chama de espaços negativos, né? Ele ajuda a compor e manter essa organização também. Então, se quando vocês forem avaliar, ajudarem elas também na tela, mostrarem que esse respiro que a gente fala na tela é bem importante dentro do design, né? Para deixar mais atrativo, assim, as pessoas entenderem mais o que tem dentro da informação. Eu falei algumas partes do design, assim, que são coisas mais teóricas que a gente sabe de composição visual, tá? Mas eu acho que tem parte do processo de experiência do usuário que também entra nesse processo que vocês podem fazer com ela, né? Todas essas etapas, assim. Tem uma parte que é de teste de usabilidade. Se eu não me engano, não é um item obrigatório, mas ele tem essa relevância de você testar de alguma forma com os usuários finais, pode ser direto quando termina ali no App Inventor mesmo, né, os testes, ou até mesmo fazer um teste de usabilidade com ferramentas de prototipação que a gente chama, né, que já faz a interação das telas, as pessoas podem testar e tudo mais. Então, pedir para algumas pessoas testarem, tentar testar a gente tem uma regra que é, no mínimo, 5 pessoas diferentes, né, fazer esse teste, não testar só com uma, nem com 2, mas 5 é um número que está dentro do ideal. Preferencialmente, alguém que seja o seu público, né, que vai usar o app mesmo, então instigar elas a encontrarem pessoas para quem elas estão projetando e para quem tem esse problema que elas decidiram trabalhar. Aqui é um videozinho que eu mostro para elas, que é de um teste de usabilidade mesmo, né, que dá para fazer presencial, e a pessoa vai clicando e vai passando as telas. Então, testar também é algo simples. E, por fim, esse é um último slide, depois a gente pode conversar um pouquinho. Essa aqui, para quem ainda não conhece o App Inventor, essa é a carinha dele, né, quando a gente vai começar a programar, ele tem 2 blocos principais, que é a parte de design e a parte de programação. A parte de design é essa aqui que eu estou mostrando, onde as meninas conseguem montar visualmente, né? Então elas usam ali qual layout que elas vão trabalhar, qual botão, elas vão colocando todos esses elementos que vão aparecendo aqui nessa parte lateral. Aqui a gente vai ter um workshop só de App Inventor, eu acho que ainda se mantém, a Rê pode me confirmar, tá? Mas antes nós tínhamos um workshop que é só de App Inventor para ajudar, auxiliar. E as meninas trabalham com design e com programação, né? Sim, nós teremos em seguida, no próximo episódio, aguardem. Cenas dos próximos capítulos. Não, teremos um específico para mostrar a ferramenta, tá bom? Isso, então tá, perfeito. E aí é no design que elas vão começar a aplicar bem essa parte de... eu botei aqui do lado, né? Os botões elas puxam por aqui, né? Então já tem todos os itens que elas vão puxando e vão colocando vão adicionando, né? E é bem importante colocar, a gente sempre fala, colocar bem os nomes do que é cada item, né? O que é aquele botão 1, botão 2, botão 3, porque depois quando elas forem programar, elas entenderem o que é cada item, assim, né? Então, esse é o resultado final, né? Que vocês pegam o processo de vocês com elas de identificar o problema para uma solução, depois a estrutura do aplicativo, né? De quantas telas vão ter, como que elas vão se relacionar, e depois a parte da marca, né? Toda a identidade visual que elas construíram junto com vocês,
aplicada naquele wireframe, né, naquela estrutura das telas que elas criaram. Então, eu tentei resumir bastante, eu não sei se eu passei um pouquinho do horário, mas eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais dessa parte da experiência e do design. Essa fotinha eu tirei quando eu fui mentora, e é para simbolizar que tecnologia é coisa de menina, sim. As meninas vêm bastante com sempre com essas reclamações, assim, né, de eu não fui incluída, os meninos que são de tecnologia e tudo mais, sempre tem muito. Então, tudo que a Silvia falou é muito verdade, assim, né. Eu trabalho com tecnologia também. Acho que desde que eu comecei a entrar no design, eu já trabalhava na empresa de tecnologia, e eu já trabalho com gestão de produto e já trabalhei com um time de 14, 18 homens, e eu era a única mulher também no time de produto. É muito raro, muito difícil, e a gente constituir um time que tem uma participação feminina também, de mulheres na tecnologia. Então, o que a Silvia falou não era nada mais do que a verdade dentro do mundo de tecnologia, né? E estimular as meninas a entender que tecnologia e qualquer outro ambiente ou qualquer outro lugar é para elas, né? E a nossa história é bem importante quando a gente conta para elas, assim, um pouquinho do que a gente do que a gente passou, faz toda a diferença naquele momento em que a gente está conhecendo elas e elas começarem a criar essa identificação com a gente, assim. Então, a Silvia já saiu, mas depois eu vou agradecer ela pelas redes sociais, pela palestra que ela deu, assim, foi muito bom ouvir ela e a história dela também. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem algo para perguntar, para falar, enfim, fiquem à vontade também. Eu não acompanhei o chat ali, mas vou dar uma olhadinha agora. Eu vou para a minha tela aqui, que agora a gente vai chamar nossa última convidada especial de hoje, que é a Vânia. Pessoal, estou vendo a minha tela agora. Não sei se já entrou. Já? Pronto, maravilha. Então, tá, gente, a Vânia, ela veio aqui hoje para falar com a gente sobre empreendedorismo, e ela é jornalista com graduação em marketing digital, iniciando especialização em ciências de dados e atualmente uma aventureira em Power BI, proprietária da VN Comunicação e fundadora da Growth Mentoring. A Vânia também é amante da tecnologia, do mundo dos dados e, olha só, do Technovation Girls, porque ela comemora 2 mentorias de sucesso. Em 2020, com uma equipe júnior, chegou entre os 10 aplicativos nacionais, e em 2021, como uma equipe sênior vencedora local lá de Floripa, do Technovation Floripa. Então, Vânia, bem-vinda, conta aí para nós sua experiência e venha contar para a gente um pouco sobre o empreendedorismo. Obrigada, Alice. Obrigada aí a participação de todos, ao convite da Rê, da Gi, pessoal ali. Foi um prazer também, o ano passado, estar com ouvindo, né, a Ana mentorar e dar para a gente uma palestra falando justamente sobre design. Isso foi ótimo para o nosso time, foi bem esclarecedor e realmente, assim, acho que o Technovation Mentoring aqui, ele veio para trazer um plus para nós mentores, né, para quem participa realmente do projeto. Eu digo que eu tenho a grata felicidade que, querendo ou não, as meninas também colaboraram muito, né? São meninas que se dedicaram bastante ali para esse sucesso dos 2 projetos anteriores, mas depende muito da nossa força de vontade. E aí eu venho aqui para ser uma mescla da palestra da Silvia com a palestra da Ana. A Ana bem técnica, a Silvia numa linguagem assim, de realmente nos impulsionar. E eu venho falar um pouquinho sobre a minha carreira também aqui na área da tecnologia, sobre essa trajetória e compartilhar com vocês alguns pontos e até o depoimento, né? Eu trago também o depoimento de uma das meninas, falando do nosso papel enquanto mentoras, né? O que para elas realmente é importante. A gente vê muita gente com medo de entrar na mentoria e, na verdade, a mentoria ela é muito inspiradora, porque a gente, enquanto compartilha, a gente também aprende, né? Eu vou compartilhar, então, aqui a minha
a minha tela. Deixa eu só... Não sei se vocês já estão vendo. Está carregando ainda. Aqui. Vamos ver. Agora sim. Só que acho que... Peraí. Isso aqui entrou a tela toda. Não. Eu, na verdade, eu compartilhei a tela errada. Que eu tô com 2 telas. Ah, sem problema. Agora sim, vocês estão vendo, né? Sim. Então tá. Então, falando um pouquinho, né, para vocês aqui sobre essa atitude empreendedora que é tão importante no projeto como um todo. Como a Aline já me apresentou, né? Eu sou apaixonada por ajudar pessoas e empresas, então sou jornalista, marketing digital, com formação em marketing digital, atuo hoje na parte de mentoria de Growth Hacking, ou seja, ajudando as empresas com crescimento, ajudando as pessoas a crescerem profissionalmente, a conquistarem seus objetivos, né? E sou empresária, então, desde os 18 anos. Aqui eu trago para vocês essa trajetória justamente de 31 anos, né? Como disse a Silvia, a idade da carteira de identidade não tem muito valor assim nessa hora, quando a gente se enxerga dentro de uma trajetória de sucesso e a gente vê que a cada ano que passa, que a gente está agregando, né, e trazendo é muito conhecimento, muita vivência, muita experiência, e que tudo isso só nos alimenta a alma para a gente continuar em busca cada vez mais de ter metas, ter novos desafios, ter novos objetivos a serem alcançados. Então, eu iniciei, né, no mundo da tecnologia, também, que eu trago uma história, né? Iniciei em 1991, então, onde os meus primeiros mentores, vou assim chamar, foram meu pai e minha mãe. Minha mãe, ela é costureira, o meu pai é mecânico, e os dois viam o quê? Que com 10 anos de idade, eu deveria, sim, ingressar no mundo da tecnologia. E aí, como que um mecânico e uma costureira, né, poderiam fazer isso pela filha deles? Eles me matricularam, juntaram tudo que tinham, que não tinham, na época, para poder me matricular num curso dentro da Data Control, que é aqueles certificados aqui que vocês podem ver, aonde em 94 eu estava me formando em programadora Clipper. Acho que muitos daqui nem conhecem a linguagem, nunca ouviram falar, mas era um orgulho poder desenvolver todo um sistema. O meu certificado ali de estágio, ele era de programador Clipper, então desenvolvendo um sistema de gestão de pessoas, com 10 anos de idade. Então, hoje, dentro do Technovation, a gente vê as meninas nessa faixa etária e mostrar para elas que sim, que é possível, que a gente rompe barreiras, que a gente está aí para realmente conquistar, e que se a gente quer e a gente tem alguém que nos apoia, porque o apoio é muito importante, e é isso que elas mais precisam, é entender que sim, elas têm força. E o Technovation, eu posso dizer que, para mim, ele realmente foi uma escola junto, porque, querendo ou não, ao mentorar essas meninas, eu descobri que eu também tinha vocação e que eu poderia mentorar outras pessoas. Que eu tinha, ele me fortaleceu enquanto mentora para poder me desenvolver na minha profissão mesmo. A gente, como disse a Silvia, a gente vem cheio de medos, cheio de amarras, cheio de crenças de que a mulher não pode, jamais vai conseguir ser respeitada diante, né, de uma cúpula, normalmente de grandes líderes que são homens. E, na verdade, sim, a gente pode, a gente tem muito mais conhecimento. Nós, enquanto mulheres, temos muito mais formações
do que muitos homens na liderança. Então, realmente, esse impulso que meus pais me deram, ele me fez ver que eu poderia sim conquistar. E eles sempre me deram esse apoio. Então, hoje, quando eu vejo essas meninas com 9, 10 anos participando do Technovation, é algo muito gratificante, porque eu me vejo há muitos anos lá atrás, quando eu comecei também nessa idade, e saber que o meu pai e minha mãe acreditavam em mim, mas que eu também tinha professores que acreditavam no meu potencial. E aí foi, então, quando eu entreguei esse projeto em 94, que a tecnologia virou a minha paixão. E aí eu disse, eu quero continuar nessa área, e fui. Em 96, então, a gente criou a empresa Júnior, e foi onde eu tive a primeira experiência enquanto empresária, pensar realmente numa empresa, ter que construir ela, pensar em fluxo, em financeiro e tudo mais. E isso deu toda uma visão e uma base que a gente precisa de administração empresarial. Em 98, eu me tornei, então, a mentora dessa empresa. 2 anos depois de ter trabalhado nela, o projeto continuou, né? E eu estava compartilhando como mentora do Junior Achievement toda a experiência que tinha ali nessa jornada. E em 99 para 2000, com 18 anos, os meus pais me emanciparam, porque não sei se a legislação mudou ou não, mas só com 21 anos você pode abrir empresa. E aí eu fui emancipada com 18 anos para abrir a VM Comunicação, que é a minha paixão e é onde eu empenho todos os meus esforços desde então. Então, nesses últimos 21 anos, né, trabalhando, me dedicando, 22 agora, trabalhando, me dedicando nela. Já quebrei muitas vezes a cara, sim, já briguei com sócio, mas sempre com objetivos, né, que nos levassem a cair e a levantar. E eu sempre tive um apoio muito grande da família e de grandes mentores. Na universidade, no segundo grau, na vida, sempre foi realmente muito importante. Pessoas que estavam ao meu redor e que sempre puderam me fazer acreditar que eu poderia mais. Em 2002, então, por uma... eu falo que, assim, a rede de networking, o que a gente está fazendo aqui hoje, esse contato que a gente tem aqui com vocês, com essas pessoas maravilhosas, isso é o nosso trampolim. É quando a gente pisa lá na pontinha e ganha aquele impulso para voar. Então, aproveitem esse encontro, né? Aproveitem o Technovation para aumentar essa rede de network. Aqui vocês vão ter gestores de empresa, de diferentes áreas, não importa a profissão, não importa o grau, uma pessoa com a qual você se relaciona, ela pode te abrir N portas. Então, em 2002 eu tive, né, grandes contatos, digamos assim, que o mundo dos negócios me proporcionou, e foi onde eu vim para Santa Catarina, saí do Rio Grande do Sul e vim para Santa Catarina para começar a atender o mercado daqui. Nesses 20 anos que se passaram ali, de 2002 até 2020, eu também conheci cada cantinho aqui dentro do estado, atendendo grandes eventos, e continuei estudando muito a área de tecnologia. Tive, como se diz assim, um filho, né? Que é a minha maior paixão. Tem 9 anos de idade, ama tecnologia também, já faz programação e eu sempre incentivo ele muito, e que vocês também possam incentivar as pessoas com as quais vocês convivem a entender que a tecnologia é o caminho sem volta e que, como diz a Silvia, pode te dar um trampolim assim, imenso, que hoje você não ganha nada, amanhã você está com 3, com 5, com 10, com 15, dependendo da área que você vá, da empresa que você monte, e também que vocês possam ter um projeto de vida
que eu coloco aqui? Essas 2 mentorias de sucesso, elas mostraram que eu tinha um potencial. Não sei se eu sou uma boa mentora, como a gente tem esse questionamento, ou não. O que eu sei é que eu faço as perguntas certas e elas é que desenvolvem as coisas da maneira como tem que ser. E esse é o nosso papel enquanto mentoras, né? É fazer as perguntas certas para que elas encontrem as respostas, para que essas meninas busquem se fortalecer e saber para onde elas vão conseguir traçar a meta delas, de onde elas vão estar, e daqui 10 anos, daqui 15 anos, e se elas realmente vão estar no mundo da tecnologia, se vão estar empreendendo em alguma outra área, mas que elas consigam ver o seu potencial para, né, daqui a alguns anos. E aí aqui eu trago para vocês algumas imagens, né? Esse aqui das mentorias, para falar de que atitudes que a gente precisa ter enquanto empresário, né, para conseguir passar para elas e levem elas, né, a desenvolver um projeto de sucesso. E isso é na vida, é na gente, cada um de nós, empreendedores, a gente precisa ter, acima de tudo, planejamento, né? Todos os nossos projetos, eles têm início, meio e fim. Então, até um dos pontos que eu volto aqui com a Dani no último encontro para a gente falar dessa gestão de projetos, mas aqui a gente tem um roadmap, então, que a gente mostra para as meninas a quantidade de encontros que a gente tem e o que a gente precisa fazer dentro desse tempo. A questão da proatividade, né? A gente não pode esperar, a gente tem que fazer acontecer, né? A gente não espera. O espírito empreendedor, então, que é promover sempre essas novas ideias, né? De transformar vidas, de mostrar para elas que elas podem pegar um problema da comunidade e resolver. E isso elas vão trazer, como também foi explicado ali assim pela Ana, vão trazer os problemas da comunidade, aquilo que elas enfrentam, para que em cima daquilo se busque uma solução. Perseverança, então a gente precisa, assim, independente dos obstáculos que a gente vai encontrar no caminho, e vão ser muitos, de falta de tempo, de comunicação, de doenças, a gente enfrentou, né, que foi sair do presencial e ir para o virtual na edição de 2020, então, sem saber como agir, como seriam os encontros, como seriam as coisas, e mesmo assim a gente venceu. Resiliência, então tem que dar a volta por cima, realmente, quando tudo parece que não tem solução, e nessa última edição eu trago um problema de grupo, né, que a gente teve, onde as meninas acabaram formando um grupo paralelo, e com esse grupo paralelo, uma delas se sentiu muito acuada, que ela não podia, né, assim como tem uma de personalidade muito forte, a outra muito tímida, ela tentava dar a opinião dela e não era aceita. E isso se transformou numa bola de neve, porque, querendo ou não, foi algo que fugiu ao nosso controle, né? E ela não queria mais participar. Foi que a gente conversou com a família, conversamos com ela, explicamos a situação, pedimos para que esse grupo não existisse mais, que toda a comunicação ficasse centralizada realmente com algum dos mentores, e em cima disso a gente conseguiu reverter. Então, também é importante mostrar que é preciso, sabe? Tem que dar a volta por cima, tem que ser resiliente. Inovação, né? A gente é um caminho sem volta, então temos que ser inovadores no nosso pensar. Aprender com os erros, então, que essas falhas nos sirvam de lição. Nós tivemos muitas falhas no decorrer do projeto. O primeiro projeto a gente não tinha realmente um planejamento e foi tudo muito corrido. No segundo, a gente já veio com esse planejamento, então aprender com isso. Vocês também vão errar, mas que vocês já peguem toda a bagagem de empresa e consigam colocar em cima desse projeto, né? Organização, disciplina. Volto a falar do fazer networking, da importância, né, de manter esses contatos com as pessoas e, acima de tudo, ter um propósito. Ou seja, quando a gente empreende em qualquer coisa, a gente tem que fazer algo por paixão.
E mentorar aqui no Tech Innovation é uma paixão. Empreender, falar hoje de marketing digital, buscar hoje crescimento, entender hoje dados é a minha paixão. Eu tenho paixão por ajudar as pessoas. Eu tenho paixão por ajudar as empresas e ver que elas estão se tornando melhores, mais lucrativas, empregando mais, vendendo mais, né? Fazendo essa roda girar. Então, isso é muito importante também, vocês conseguirem transmitir elas. E aqui, novamente, né, a Ana até trouxe a questão das telas de aplicativo, e vocês vão ver muitas aqui, porque no presencial a gente conseguiu com que elas colocassem realmente em prática, então você vê elas fazendo e você incentivar, ter essa positividade, né? A atitude positiva, ela é contagiante. Então, quando tem alguém na equipe de baixo astral, vai lá, dá um incentivo. Quando sumiu, ficou muito tempo, a gente só vai ter um encontro por semana. Então, é preciso estar o tempo inteiro motivando as meninas, é preciso estar o tempo inteiro, né, puxando, como se diz assim, ali a rédea. Olha a entrega, cuida do prazo, mas, opa, que legal, que avanço, parabéns, olha como a gente está indo bem, isso é muito importante. Ser proativo, tá? Então, união. É muito importante essa união de mostrar para elas, né, que elas têm que fazer. Elas não podem esperar pela mentora, a mentora não vai estar ali para fazer por elas. Estamos ali para auxiliar e para juntos, sim, a gente resolver aquele problema. Mas é a velha história de entregue o anzol e a linha e ensina como pescar. Não pesca e não entrega o peixe pronto. Elas têm que ser proativas, elas têm que pensar estrategicamente, elas têm que trabalhar junto. E, acima de tudo, ensinem elas a ter disciplina. Porque quando a gente não tem motivação, é a disciplina que nos faz cumprir. Eu não sou uma pessoa apaixonada por ir todos os dias às 6 horas da manhã para a academia, mas eu aprendi que eu preciso disso para não doer minha lombar, eu preciso disso para não doer as minhas costas, e eu preciso disso para me dar serotonina para mim conseguir vencer o dia inteiro. Então, eu tenho disciplina de quando o despertador toca, mesmo que não seja o melhor de nada, eu vou lá e levanto. E bato uma foto do nascer do sol para mostrar, poxa, que espetáculo que eu estou vendo hoje. Então, sejam proativos também de fazerem as coisas e tenham disciplina para que isso realmente vá adiante. Profissionalismo, tá? Em tudo que for aplicado, as meninas precisam entender, isso é algo para a vida, né? É uma atitude para a vida. A gente precisa mostrar que nós somos competentes. Então, façam elas descobrirem. É um grupo de meninas que ainda não sabe qual vai ser a sua profissão no futuro, quais são as suas habilidades, né? O que elas têm de melhor. Então, ajudem elas a descobrir isso e mostrem para elas o quão profissional que elas têm que ser, que se elas se comprometerem com algo, elas têm que entregar. E façam isso mostrando os seus próprios cases. Nada melhor do que você falar sobre o seu dia a dia, você mostrar como você faz isso dentro da empresa, né? Utilizar uma forma assim mais espontânea, não tão técnica, mostrando o profissionalismo, mas de uma forma realmente numa linguagem mais simples, mais harmônica com elas. Confiável, né? Então, quando a gente tem que fazer o quê? Quando a gente cria uma empatia com elas, né? A gente tem que mostrar que elas precisam cumprir esses compromissos, que elas precisam entregar resultado, que elas têm que comunicar como está o andamento do projeto. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que elas acreditem que a gente realmente está ali. Então, uma escutativa, e aí quando a gente fala em escutar mesmo, é entender, e ao final de cada frase que elas estão ali falando, você perguntar, foi isso mesmo que eu entendi?
a tua ideia realmente é sobre isso, reforçar o que elas falaram. Elas precisam entender que elas estão sendo ouvidas. Como dizer assim, a gente tem falta às vezes na gente um pouco disso, de a gente ouvir com atenção o que a outra pessoa está falando, gerar essa empatia, mostrar que elas podem confiar que vocês realmente estão aí com elas quando elas precisam, para o que elas precisam. E aí aqui eu acho que também uma das principais atitudes de sucesso hoje no mundo dos negócios é, se a gente faz uma análise SWOT para o mundo dos negócios, para as nossas empresas, a gente tem que fazer uma análise da gente mesmo, né? Uma autoanálise. Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, ameaças, e botar isso dentro ali na mesa, né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro, você é vulnerável, e não é ruim você mostrar isso. Você não conseguiu responder, tudo bem, alguém vai conseguir fazer. Não deu para fazer 10 telas, tudo bem, vamos fazer uma, mas vamos fazer. Coloquem as metas, descubram o que cada uma tem de melhor e o que cada uma pode melhorar e aprender. Eu digo sempre que competências podem ser aprendidas e melhoradas diariamente. Então, se a gente realmente quer, a gente consegue. A gente vai em frente, a gente luta, a gente busca e melhora. Então, se a gente sabe aonde está a nossa fraqueza, a gente consegue transformar em força. Se a gente sabe o que está nos ameaçando, a gente pode transformar isso em oportunidade, tanto na vida quanto nos negócios. Então, mapeiem, coloquem isso no papel, é a melhor forma. E para as meninas, ajudem elas também com feedbacks realmente positivos para isso, que façam elas melhorar. Não é ruim você dizer, olha, isso pode ser melhorado, mas de que forma pode ser melhorado? Olha, se você pesquisar, se você for, né, fazer isso, olha, quem sabe o plano de negócios está aqui. A própria equipe de embaixadoras, elas nos fornecem uma série de subsídios. Então, cada encontro que a gente tem, a gente recebe material. Além das palestras, né, que vão mostrar, como a Ana mostrou aqui, toda uma parte técnica, a gente tem toda uma série de documentos e isso nos permite tanto compartilhar com as meninas, quanto fornecer novos subsídios para elas, novas ferramentas. Então, apliquem, utilizem sempre. Aqui, então, né, os dois times. O primeiro time aqui em 2020, que foi o Mulheres em Ação, né? As nossas alunas aqui, a Sofia tinha 9 e a Mel tinha 13. E elas que foram as desenvolvedoras, né, de um aplicativo que buscava empregos, né, oportunizava a locação de empregos entre pessoas com algum tipo de deficiência. Então, pensem que essas meninas já estavam isso. E por que surgiu? Porque elas viram que entre 5, só 2 que terminaram a etapa, que foi justamente quando começou a pandemia, então foi muito difícil, e aí foi mais difícil ainda, porque se em 5, dividindo as atividades, já é uma coisa mais complexa de se concluir, em 2 ficou ainda mais. Mas elas foram bem guerreiras, a gente contou muito com o apoio da família também, nessa parte de empreender, e elas conseguiram, sabe, vencer realmente. Então foi muito inspirador, muito motivador ver isso nelas. A Sofia, inclusive, ela tinha um grande medo, vamos dizer assim, de aceitação, um grande problema de aceitação. Ela achava que tudo aquilo que ela falasse, ela tinha que validar antes com alguma amiga, para que a amiga falasse no lugar dela. E aí, quando ela teve a oportunidade de falar o nome do aplicativo e todo mundo amar e gostar, aquilo para ela fez um bem danado. Então,
ver como é importante uma simples palavra, um simples apoio ou a oportunidade de ela colocar aquilo em prática, ela conseguir falar e ver que sim, ela tinha potencial. E da Smart City, então, as meninas desenvolveram um aplicativo, né, de adoção, num momento em que os orfanatos realmente estavam cheios e as crianças e muitas pessoas, né, querendo adotar uma criança e não conseguindo. Então, elas criaram um aplicativo que facilitava essas etapas, facilitava todo o processo de uma forma muito bacana, assim, e vivencial. Elas foram, elas buscaram, elas pesquisaram, entrevistaram as pessoas. A diferença do time júnior para o time sênior é o plano de negócios. Então, elas tiveram que realmente construir e vivenciar a parte de uma empresa. E aí eu vou trazer para vocês, vou colocar aqui, vamos ver se vai rolar certinho, o depoimento de uma das meninas, ó. Sabe, tanto a gente indo, sei lá, a gente está indo por um caminho muito, tipo, não é errado, mas, tipo, um caminho que, tipo, assim, não está indo para o projeto, não está funcionando, e vocês estão lá direcionando as alunas. Eu acho que também, no decorrer do projeto, a gente acaba ficando bem cansado, né? Porque são muitas etapas, muito processo de trabalho, muita coisa para fazer. E, cara, eu sempre motivo muito. Eu lembro, tipo, às vezes, quando eu tava cansada, vocês estavam lá, mandando mensagem no grupo, perguntando se a gente precisava de ajuda, do lado do gênero. Cara, foi muito bom, foi muito bom. E eu acho que as mentoras também ajudam muito no quesito organização, sabe? A gente deu sorte de pegar você, a Dani, né, a Júlia, eu acho que isso é dela. E, cara, organização é tudo para a realização do projeto do Tecnovista, sabe? Então, as mentoras ajudando a gente a se organizar, focar no nosso projeto e, tipo, motivar a gente, eu acho que esses são os 3 pilares, assim, que pode ajudar muito a mentora, sabe? E também sugestões, ideias. Então, aí a gente vê, né? Em nenhum momento elas falaram em parte técnica ou qualquer outra coisa. É o apoio, é o estar ali para dizer segue, vai avante, vai para frente, é isso. Então, o que a gente mais precisa, na verdade, em qualquer situação, especialmente sendo mulher, é um apoio. O que a Silvia trouxe aqui realmente é muito do que muitas mulheres vivenciam, né? A gente não se sente competente, não se sente preparada, muitas vezes, para fazer o que a gente faz. Então, a importância que tem os mentores neste momento de dar o apoio, de dar o incentivo, de estar ali em cima. E aí, vamos lá, time, mais um pouquinho, segue firme que vai dar tudo certo. Nós temos essas responsabilidades, tá? Então, falando assim, orientar na realização de tarefas, dar esse apoio emocional, o aconselhamento, as afirmações e encorajamento, se antecipar, ou seja, conseguir ver e como aconteceu ali, né, que tá alguma coisa acontecendo de errado, que a menina não tá indo para o grupo, que ela não tá mais respondendo, que ela ficou calada. Então, procurar ver sinais, né, conseguir ter uma visão ampla de tudo isso. Desenvolver autonomia nos mentorados. Então, assim, as meninas precisam fazer, não é mentor que tem que fazer, é as meninas, tem que estar ali do lado, mas tem que deixar elas realizarem. Desenvolver novas habilidades, então, fazer com que elas apresentem, com que elas participem, com que elas tenham essa proatividade. Manter-se atualizado. O atualizado é realmente assim, tá fazendo atividade, não tá. Um único encontro que é feito não basta.
Então, nós tínhamos encontros extras sempre, né? E isso é muito importante também vocês buscarem. Não precisam estar todos os mentores juntos, então por isso que somos 5 mentores em cada uma das equipes, justamente para que possam se alternar. Então, um pode na quarta, o outro pode na terça. E vejam, não é porque eu não sou mentora de design que eu não posso dar uma opinião ou dar um apoio nessa área também. É importante que cada um siga ali dentro, mas compartilhar. Comece pelo porquê, tá? Faça as perguntas reflexivas. As meninas têm que aprender a pensar e a achar os seus porquês. Desenvolva a escutativa e responsável por seus compromissos. O que quero dizer? Assim como a gente tem que cobrar dela, nós, enquanto mentoras, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, não adianta nada se comprometer com elas, que a gente vai estar lá na mentoria da quarta-feira à noite e não aparecer. Surgiu um imprevisto, eu não vou. Se você faz isso, você também está abrindo brecha para elas fazerem. Então, ter esses combinados, assim como a Aline abriu aqui a reunião fazendo um combinado com a gente tem que ter um combinado também. E aí, o começo, vem uma frase aqui, o começo é a parte mais importante do trabalho. Quando começa certo, o resto flui. Então, ganhe a confiança das meninas, sejam autênticos, criem esse vínculo sincero. Vocês vão se encantar com as histórias quando vocês se permitem fazer isso, vocês descobrem coisas assim boas e nem tanto, que na verdade, que te deixam às vezes o coração extremamente aos cacos, aos pedaços, mas vai lá, junta tudo, reconstrói esse coração e segue em frente, mas ganha essa confiança das meninas, tá? Defina etapas, tá? E processos, ou seja, não adianta querer pular se a gente não tem muito bem definido o que tem que ser feito, a coisa vai chegar lá no final, e aí, como já foi apresentado, um grande número de projetos não são entregues, e isso vale para a vida. Muitas coisas na vida da gente começam e nunca tem fim. Por quê? Porque a gente não dá prazo, a gente não coloca, né, etapas muito bem definidas daquilo que a gente tem. Então, coloque prazos para tudo. Concentrem-se na intenção e não travem pela perfeição. Se as meninas desenvolveram uma tela que não tem o layout mais bonito, mais perfeito, com a melhor cor, com o melhor contraste, como foi explicado pela Ana, não tem problema, tá tudo bem. Elas vão entregar daquele jeito, foi o melhor que elas fizeram. E aí aqui, eu até, bem rapidinho assim, eu vou dizer que tem uma frase do Cortella que fala assim: imagine que você está no corredor de um hospital e aí, lá naquele corredor do hospital, tem um cara que diz assim: doutor, eu estou muito mal. E eles: não tem problema, fica tranquilo, eu vou fazer o possível para te salvar. Como assim vai fazer o possível para me salvar? Não, você não vai fazer o possível, né? Você vai fazer o teu melhor. Então, é isso que vocês têm que mostrar para as meninas. Não travem pela perfeição, mas não façam só o possível. Façam sempre o seu melhor. Quando vocês estiverem dando o teu melhor, automaticamente vai ser maravilhoso. Supere os obstáculos. O mais importante e difícil, tá? Por quê? Horário, tempo, tarefas, pesquisa. É muito complexo gerenciar tudo isso. Desencontros, brigas, atritos, mas superem isso. É muito importante esse ser um superior, assim, que elas respeitam muito os mentores, então superem esses obstáculos. Aqui, né, vai ter mais algumas coisas assim, cada encontro importa muito, então não percam, vão em todos. As famílias são muito importantes dentro desse processo. Lições e atividades valem ponto, então façam elas. E o tempo é o seu maior amigo e o seu pior inimigo. Então, controle eles. Como eu já passei do horário, né? Estou controlando aqui o tempo.
Queria deixar uma última mensagem, então. É o grau de comprometimento e de responsabilidade que você tem com o projeto que determina o tamanho do sucesso. Faça sempre o seu melhor. Não o possível, o seu melhor. Obrigado, é isso. Eu deixo aqui também os meus contatos, tá? E tô no LinkedIn, tô no Insta, e é só me chamar. Muito obrigada. Vânia, super obrigada. A sua contribuição foi maravilhosa. Falar um pouco sobre a sua experiência como mentora, fazer a compreensão geral, né, do projeto, assim, sensacional. Obrigada também a todo mundo. Obrigada por ter ficado até agora, né? A gente atrasou, assim, bastante. Então, obrigada para todo mundo que ficou também até agora. Então, só para relembrar, gente, a gente está com a lista de presença já aí disponível no chat para vocês. Quem perdeu, acho que a Gil pode colocar aí de novo, porque acho que passou, subiu bastante já. Então, essa lista de presença é muito importante, que vocês preencham, deem o feedback de vocês. A Vânia vai voltar, acho que é no terceiro encontro? No terceiro ou no quarto? No quarto encontro. No último encontro, a Vânia volta também, vai falar mais um pouquinho com a gente. Bom, pessoal, só agradecer mais uma vez todo mundo por ter ficado aqui até agora, por terem participado de tudo com a gente, foi muito bom. Um grupo muito diverso, muito participativo, acho que a gente tem muito o que aprender e, bom, como eu disse, amanhã a gente já vai colocar vocês lá no Google Sala de Aula e qualquer problema, qualquer coisa, a gente vai tratando pelo WhatsApp também, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada e até semana que vem. Bom descanso. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. 1, 2. Turu, 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 turu.